Tendo em vista que a pauta econômica sua é liberal, como equilibrar essas políticas liberais com a realidade social brasileira, que ela é marcada por uma grande desigualdade? Eu acho assim, quando a gente fala em liberalismo, eu estou falando acima de tudo numa questão de manter contas públicas pagas, entender que o empreendedor e o gerador de riqueza no Brasil, ele está sendo explorado em grande medida, especialmente o pequeno, que é quem paga a maior parte dos impostos. Grandes empresas elas são capazes de obter renúncias fiscais e, do outro lado, ter engenharia contábil para escapar da tributação, enquanto que os pequenos eles pagam a conta. Entender que se nós fizermos um controle de gastos no governo através da despesa, isso todos os papers, todos os principais estudos internacionais demonstram isso, você consegue no longo prazo ter um controle maior da dívida, e com o controle maior da dívida você consegue ter juros mais baratos e dinheiro mais barato para as pessoas gastarem, para as pessoas fazerem dívida, para as empresas fazerem dívida. Então, ser liberal nesse sentido é uma obrigação em termos de respeito com o dinheiro das pessoas e também com o dinheiro público, com a coisa pública. Do outro lado, a consecução de determinadas políticas públicas, especialmente na área de assistência à saúde, assistência à educação, assistência a pessoas em posição vulnerável, não é um problema para a gente nesse sentido. O Estado brasileiro já, em tese, ele nominalmente garante isso. Como garantir isso de fato? Eu sou muito otimista nesse sentido. E aí eu saio um pouco de um elemento liberal clássico, que diz sempre que toda centralização é ruim, e eu entro num outro lado. Por exemplo, o SUS hoje, que é um sistema centralizado, ele vai de encontro a uma lógica liberal do princípio da subsidiariedade, na ideia de que todo mundo pode ter seu sistema próprio de saúde, o setor privado responde isso. O SUS, até agora, não entregou o que ele propõe em termos constitucionais, por mais que seja um sistema que esteja presente no Brasil inteiro. Com agora a chegada do machine learning, com a chegada da IA, e com um projeto sério que você consegue basicamente obter através do prontuário único dos agentes de saúde, com aplicativos que permitam contato através de teleatendimento das pessoas com médicos ao redor do Brasil, você vai poder reduzir as filas, você vai poder saber onde vão ficar os estoques dos remédios, você vai conseguir baratear e melhorar muito o atendimento do SUS, que é um sistema centralizado. Então, eu sou muito, muito otimista nesses termos. Eu acho que a tecnologia ela vai fazer uma revolução gigantesca em boa parte dos serviços públicos, e aí você vai conseguir fazer isso, você vai conseguir ter um Estado que respeita o dinheiro das pessoas e, ao mesmo tempo, atender elas bem. Então, eu vou numa linha que, para um liberal puríssimo, ela soa diferente, porque eu sou favorável à centralização de serviços públicos por conta da tecnologia, e ao mesmo tempo uma pessoa que não é liberal vai falar, mas não estou entendendo, né? É que dá para considerar essas duas coisas. Renan Santos, que é pré-candidato à presidência pelo Partido Missão, você ainda está, você é o presidente da sigla, né? Que surgiu a partir então do MBL, que é o Movimento Brasil Livre, né? Até brincava contigo aqui, a 30ª, não 30 sei tantas, o quê, legenda aí, partido que surge no Brasil. Essa é uma outra crítica, o Brasil tem muito partido político, cada pouco surge mais um, pois agora nós temos mais um. Mas a ideia foi assim, fundar um novo partido, fundar uma nova sigla, porque o que está aí não se encaixa nos pensamentos que vocês têm? Fábio, a provocação é o seguinte, quantos partidos de verdade existem no Brasil? Uma coisa é legenda, o Brasil tem muitas legendas. E essas legendas ainda recebem dinheiro público para se sustentarem. Outra coisa é partido. O que é um partido? Né? Para entender assim, um partido político ele é um grupo de pessoas organizadas para fazer a disputa de poder que representam uma visão de uma parte da sociedade. Até por isso o nome partido. E elas defendem, né, esse agrupamento de maneira férrea as suas ideias. Quantos partidos fazem isso no Brasil? Que tem uma visão de mundo sobre o Brasil e que topam perder em nome da visão de mundo. São poucos. Em geral, estão à esquerda. O PT é um partido político. A gente pode criticar em tudo o PT. O PT é meu inimigo natural. Dito isso, o PT é um partido. O PSOL é um partido. Eles têm visão de mundo, eles têm produção de literatura a respeito disso e propostas dentro da agenda deles. Agora, eu não posso falar que o PSD do Kassab é um partido político. Ele está com Lula, ele está com Bolsonaro, ele está com qualquer um. Ele é o que precisa ser. Ele é uma legenda. Ou seja, ele é um cartório que as pessoas usam para participar de eleições. Mesma coisa MDB, União Brasil, o próprio PL. Eu estava no Maranhão, o PL é Lula no Maranhão. Então, não é um partido, é uma legenda. Quando a gente montou a missão se propõe a ser um partido. Um partido com uma visão de mundo à direita, mas um partido. Se nós precisarmos vender a mãe para ganhar a eleição, nós perdemos a eleição. Nós não vamos fazer isso. Um exemplo que nós fazemos, que é uma prática de partido, não de legenda. Então, logo eu montei o partido, eu virei um presidente de partido. Né? Então, comecei a ter que viver questões de presidente, que é, por exemplo, apareceu um deputado federal de várias regiões do Brasil aparecer e falou, me dá o partido aqui no meu estado, que eu te faça um deputado aqui, ou 2 deputados estaduais.
e eu toco ele aqui, eu fico com a proporção do dinheiro que vier, tá? E aí o partido vai andando, porque essa é a regra do jogo. Ou seja, não importa se ele tá numa missão, no União Brasil. Para ele, o partido é só um veículo. Eu falei, não. Não, o partido ele está sendo tocado pelos militantes, foi quem coletou essas assinaturas, quem montou o partido, e tem que ser assim, as pessoas que acreditam na nossa ideia. E, portanto, é paradoxal que tem muitas legendas no Brasil, parasitas, mas poucos partidos. Você, claro, que surge mais à direita nesse espectro político aqui no Brasil, né? Você tem as suas críticas, diz que o PT é o adversário natural, certo? Então você tem críticas à esquerda, críticas ao governo Lula, mas você também tem críticas a Bolsonaro, ou a família Bolsonaro, digamos assim, que é quem hoje está assim, mais à frente da direita, né? Como que você é um cara de direita e critica o Bolsonaro? Já devem ter te perguntado isso. Assim, porque eu fico... Eu vira e mexe, eu recebo essas perguntas. E as pessoas acham que você defender um campo político significa defender uma pessoa. Veja, ser de direita significa defender um conjunto de princípios, valores, propostas, uma agenda, e não defender a pessoa A, B ou C. É que essa coisa de direita e esquerda no Brasil é uma coisa que pegou para valer nos últimos 15 anos. Né? As pessoas começaram a se identificar nesses termos. Antigamente não havia isso porque a direita tinha sido meio que suprimida, o termo direita do debate público. Né? Em 2014, o Aécio precisava ter um discurso mais à direita para ganhar da Dilma e ele falou a famosa frase, não me empurre para a direita que eu não vou. Né? E foi uma das razões pela qual ele perdeu. Ele não conseguiu criar uma campanha de massa em 14, mesmo com a Lava Jato já pegando a Dilma naquele período. Então, onde eu quero chegar com isso? Que as pessoas estão aprendendo ainda essa questão da cultura política. Para muita gente, ser de direita é ser Bolsonaro. Eu não acho o Bolsonaro um bom líder. Eu não acho o Bolsonaro uma pessoa que estava preparada quando chegou à presidência da República. Eu acho que ele falhou nisso. E ele cativou muitas pessoas, e muita gente acreditou nele como essa liderança. E perdeu. Não estou falando só perda, ele teve uma derrota eleitoral para o Lula. Ele perdeu o embate que ele tinha, o suposto embate que ele tinha com o sistema. Ele também tinha vícios de origem, especialmente com o filho dele, Flávio. E todas as vitórias que a direita nascente no Brasil obteve na década passada, a prisão do Lula, as vitórias obtidas com a Operação Lava Jato, as próprias reformas que passaram, elas foram ou derrubadas ou mitigadas no governo do Bolsonaro. Então, o bolsonarismo tem que fazer, vamos dizer, uma leitura crítica daquele período, se quiser continuar, vamos dizer, dentro do debate público de maneira honesta, e falar onde eles erraram, mas eles nunca assumem os próprios erros. Pelo contrário, é sempre culpa do outro. Ah, não, fui sabotado por isso. Não, olha só, houve erros estratégicos muito grandes ali. E tem um outro problema, que é o bolsonarismo é hegemonista. Então, se você faz uma crítica dentro da direita para o Bolsonaro, você vai ser cancelado. Muita gente aqui de Chapecó, inclusive, foi cancelado, foi atacado porque não quis aceitar que o Carlos Bolsonaro tem que ser o candidato por Santa Catarina. E foi atacado. E você não pode dar um pio. Não, tem que vir o Carlos Bolsonaro, que é um vereador horrível lá do Rio de Janeiro. O que você acha dessa vinda aí do absurdo. Carlos, mas antes já veio outro filho mais novo? Sim, o Jair Renan. Assim, na verdade, vocês já estão importando. Que é vereador em Balneário. Vocês estão importando cariocas do bolsonarismo para administrar aqui faz tempo, né? Um vai ser candidato a deputado e o outro é. Acho que o próprio Jorge Saif, ele é carioca também. Então, tá bom, né? Vocês vão se cariocando aí, depois não reclamem quando pintar uma favela. Já tá pintando em Floripa, aliás, né? A real. Mas é aquela coisa de querer ser dono. É óbvio que eu mando e o que eu falar é lei? É óbvio que é. Óbvio que é, porque é o seguinte, o que o Carlos Bolsonaro... o Carlos Bolsonaro gosta de ficar aqui. A família Bolsonaro gosta, tem muito eleitor. Eu até te interrompi, você disse que ele foi um vereador? Hã? Você disse que ele foi um vereador ruim no Rio de Janeiro. Ruim. Trabalha pouco no Rio de Janeiro. Fazia nada lá. A função dele era cuidar das redes sociais do pai dele. Era isso para que serviu o gabinete dele. Pois bem, ele tá vindo para cá, quer ser senador da República, não sabe explicar o porquê quer ser senador da República, além do motivo de que ele quer ser senador e acha que é fácil ganhar aqui. E aí, cara, assim, eu não sou do grupo bolsonarista. Agora, eles não defendem, né, que existem as lideranças locais que foram leais a eles e tal. Por que eles têm que meter o Carlos enxertado aqui na política? E por que os catarinenses têm que aceitar? Por que o Carlos, se ele é um cara corajoso, quer defender o legado do pai, ele não foi concorrer em, sei lá, na Bahia? Vai para um estado mais difícil, já que ele tem o nome Bolsonaro, e vai, então, arrancar espaço da esquerda, que é o adversário, o suposto adversário natural deles, em outro lugar. Mas não, ele quer vida mansa, quer ganhar aqui. Eu acho isso desrespeitoso. E eu acho que obrigar os outros a aceitarem o que a família quer, senão você vira comunista, é o que eles fazem desde que eles começaram como grupo político. E aí, cara, eu não consigo ver nenhuma vantagem nisso. Eu não consegui ver, para aquilo que a gente chama de campo da direita, vamos dizer, um crescimento em termos de qualidade baseado nas decisões que a família Bolsonaro toma. Então, eu não sou bolsonarista, nem pretendo ser, e eu acho que eles, infelizmente, estão atrapalhando uma luta que podia estar mais avançada.
Porque eles não são o alfa e o ômega do nosso campo. Né? A gente não tem que ficar dependendo da vontade deles para fazer qualquer coisa. Renan, falando um pouco sobre os projetos de governo, você defende uma segurança pública mais rígida, né? E o que isso significa exatamente assim, em termos de políticas públicas? Porque a gente sabe que com uma segurança pública, um viés mais rígido, também podem surgir questões de abuso, violações de direitos humanos. Em termos de políticas públicas, o que você quer dizer com uma segurança pública mais rígida? Um exemplo, vamos começar. O Brasil é um país em que as violações de direitos humanos elas acontecem o tempo todo. Acontece através das polícias também? Em uma pequena parte, dependendo da região do Brasil. Mas hoje você não tem alguns direitos fundamentais garantidos. O primeiro é o direito de ir e vir. Uma pessoa não anda numa grande cidade brasileira tranquila com o celular na mão. A pessoa, toda a casa do brasileiro ela tem que ser murada. Todo casa do brasileiro, além de murada, tem que botar uma cerca elétrica. O carro dos brasileiros, se não pode ser blindado, e a maior parte das pessoas não podem pagar, ela tem que ter pelo menos um insufilme. Tem gente na minha cidade, São Paulo, que anda com o famoso celular do bandido. Que além do seu celular oficial, você anda com outro que se for assaltado, você dá o outro celular para ele. Mulheres têm medo de andar em vários lugares, em várias ruas à noite. Então, os direitos fundamentais nossos são mitigados no nosso dia a dia já. Então, a gente já vive num país em que os direitos humanos são parciais, especialmente em regiões favelizadas, em que não se quer direito de propriedade, em que isso é garantido por um grupo, a sua existência, seu direito de ir e vir, suas liberdades individuais são garantidos por um grupo semi-terrorista, que são as facções. A gente está falando de mais de 23 milhões de brasileiros que vivem nessas circunstâncias. Pois bem, nós temos que fazer o básico que a experiência internacional nos mostra. Aumento de penas, mudança na lei de execuções penais, que faz com que uma pessoa que é reincidente, ela fique na cadeia e não tenha, por exemplo, uma progressão de pena. A gente tem que construir mais presídios, porque eu não quero violar o direito humano lá do cara que é preso. Eu acho que o cara que foi preso, ele tem que ficar preso. Costura uma bola, trabalha ali dentro, vai pra cela dele e só. Não acho que, tampouco o presídio tem que ser controlado por facção. Então, eu tenho que aumentar as leis penais, eu tenho que ter leis muito duras também com relação à atividade policial. O policial que trai o seu dever, que trai a sua farda para cometer crime, ele tem que ser punido tal qual um traficante de qualquer facção organizada, que é o que acontece com as milícias no Rio de Janeiro. Quem é um miliciano, no fundo, é um policial que traiu o seu dever junto à sociedade. Então, a lei e a ordem, ela serve, inclusive, e de maneira muito enfática, para o policial que eventualmente possa atrair seus deveres junto à sociedade, porque ele tem uma posição privilegiada. Ele é o aparato do Estado utilizando o monopólio da violência. Quando ele usa o monopólio da violência para atrair as pessoas, a pena dele tem que ser muito alta. Então, a punição tem que ser alta para todos esses. Só que a questão toda nós acreditamos que a disciplina criada através da lei e da ordem, ela se torna cultura. E a cultura, depois, ela cria um ambiente de alta confiabilidade. Tem um grande líder político, para não falar assim, Renan, você está falando em termos genéricos. Tem o cara que foi talvez a maior liderança da Ásia, em termos criativos aí nos últimos 50 anos, foi o Liu Qian, que transformou Singapura de uma vila de pescadores num dos lugares mais desenvolvidos do mundo. E ele começou com muita lei e ordem. Essa lei e ordem depois se torna autodisciplina na parte das pessoas, e isso se tornou um lugar muito bom de se viver. E nós precisamos começar assim. O Brasil é um país em que o espaço alheio não é respeitado, em que não há nenhum senso de comunidade. Então, a lei e a ordem ajudam a criar isso. Primeiro, como hábito. Você tem que ter medo, você tem que ter autodisciplina. Do tipo, aqui vocês não têm tanto esse problema. Agora, se eu estou num ônibus em São Paulo, se eu estou andando numa praça, vai aparecer um cara com uma caixa de som super alta, desrespeitando o espaço alheio. Vai aparecer uma pessoa que eventualmente possa te assaltar. Essa invasão do espaço do outro, ela tem que ser coibida. Não apenas através da reeducação. Ela vai ter que ser coibida também através da força. Se essa pessoa não respeita o espaço ali através dos bons hábitos, ela vai ter que respeitar através da força, através da punição. Aí uma hora isso vira hábito. Hábito vira disciplina, e disciplina vira na prática cultura. E a gente tem que criar uma cultura de convivência. Então o processo tem que ser holístico. A gente tem que criar uma cultura no Brasil, uma cultura civilizacional de respeito aos outros. Mas isso passa necessariamente por impor lei e ordem. Agora, muito se debate também no Brasil sobre a redução da maioridade penal. Como é que é visto isso dentro do teu plano? Olha, pesquisas não só no Brasil, mas fora, nos mostram o seguinte. Quem comete o crime violento? A pessoa que comete o crime violento é, em geral, um homem dos seus 15 a seus 28 anos, ou 29 anos. Isso varia. Em geral, sem a figura paterna. E, em geral, trabalhando com estímulos muito fáceis de ganhos financeiros ou de respeitabilidade e hierarquia dentro da sua comunidade. Esta pessoa tem que ser coibida em cometer o crime nessa janela. Quem é o menor de idade que comete crime no Brasil? É um garoto que é cooptado enquanto ele está no período da escola por um grupo criminoso, por uma facção, para primeiro cometer pequenos delitos fáceis. Este cara, portanto, se nós não temos uma legislação que não o pune,
esse cara vai continuar sendo utilizado como bucha de canhão e como mão de obra barata pelo crime. Então nós temos que reduzir a maioridade penal. Porque você acaba com esse estímulo, que é um estímulo muito simples e muito fácil. Os caras que cometem furtos e pequenos roubos de celular no Rio de Janeiro são, em grande medida, menores de idade. O material que vai depois se tornar o vapor, ou vamos dizer, o auxiliar, a força auxiliar de combate em facções criminosas no Nordeste são menores de idade. Então, esses menores de idade só estão entrando tão fácil no crime porque o crime sabe que é fácil fazer essa computação e que não há muito custo nisso. Então, nós temos que coibir. Então, a redução da maioridade penal faz parte desse processo. Entende que a polícia brasileira é letal ou não? Eu acho a letalidade uma consequência de uma guerra que existe. Então, a polícia brasileira, ela precisa ser letal quando a letalidade ela é necessária. Se você está fazendo um enfrentamento a um crime organizado altamente armado, você vai acabar matando gente. E faz parte do jogo. A questão toda é, se o bandido não se rende, você tem que matar ele. Aquela operação recente lá no Rio de Janeiro, 100 e tantos mortos, o que você achou? Qual é a avaliação que você faz? Do ponto de vista técnico-operacional, ela é quase perfeita. Do ponto de vista da aplicação da política pública no longo prazo, ela terminou naquilo. Você não consegue fazer um combate ao crime organizado numa favela e indo fazer uma incursão e parando naquilo. Por mais que eles tenham matado algumas lideranças importantes do Comando Vermelho ao redor do Brasil inteiro. Teve liderança do Pará, teve liderança do Ceará, teve liderança do próprio Rio de Janeiro. A questão toda é, nos dias seguintes, aquela favela estava novamente na mão do crime organizado. Por que não consegue se fazer mais? As polícias dispõem de meios de ação. Eu estive no BOP lá no Rio de Janeiro. O BOP falou, cara, se a gente tiver os marcos legais todos certinho pra gente prender os caras, pra manter os caras na cadeia, pra debelar as operações, pra quando a gente for fazer uma operação na favela e eles se esconderem na casa de uma pessoa, a gente puder entrar na casa, que isso vai ser garantido mediante, por exemplo, um estado de defesa circunscrito àquela região. Se nós tivermos isso à disposição, a gente destrói o crime organizado. E aí o Estado vai poder fazer uma urbanização dessas regiões. Então, o que tem que ter é, o governo federal tem que participar das operações juntos, dentro de um horizonte maior de ocupação territorial e desfavelização. Porque não existe destruição do crime organizado que não passe depois por uma política de desfavelização e de recuperação da população local. O que você acha daquela expressão muito utilizada recentemente, que bandido bom é bandido morto? Eu acho que o bandido bom que se entrega é bandido preso. Bandido bom que não se entrega é bandido morto. Eu acho que o ato de não se entregar, de não se render, em qualquer nação civilizada, significa morte. Em qualquer lugar. E vamos combinar que um bandido que está com um AR-15 na mão, ele não está muito afim de se render, né? Inclusive, é uma expressão de poder dele. Então, ele tem que ser morto na prática. Os policiais têm que ter licença para diante de um bandido que está fortemente armado, eles atiram para matar. É isso, porque a gente tem que tirar, vamos dizer, o pressuposto de que aquele lá um cidadão de bem que está andando, apenas desfilando com Mas você fuzil. entende assim que os governos de esquerda afrouxam isso um pouco? Muito, mas as políticas de segurança pública à esquerda... O Brasil está, vamos dizer, com muitos traumas que vêm do período do regime militar, que aí eles foram plasmados na legislação e na mentalidade do nosso legislador, que tem uma perspectiva mais à esquerda, que na hora de ficar discutindo direitos humanos, acabou criando monstros, PCC, Comando Vermelho e inúmeras outras facções. As facções são filhas diretas da frouxidão da visão de mundo, que é uma visão de mundo à esquerda que domina o Brasil desde a nova Constituição, que é uma realidade, não adianta a gente negar isso. E eu acho muito louco que regimes à esquerda que existem na Ásia, nenhuma tem essa legislação. Se você perguntar para um chinês como é que são as leis penais deles, assim, elas são super rígidas. Eu pareço, vamos dizer, eu pareço um cara do PSOL perto de um chinês nesse sentido. Os chineses são... não, o cara tem uma facção. Aqui na China, eu vou matar, vou fuzilar todos. Ora, então, por que a esquerda brasileira não segue o exemplo chinês nisso? O exemplo vietnamita nisso? Não, aí eles não querem. Né? Aí eles querem uma visão de mundo europeia e americana. Não, nós temos que ter, vamos dizer, um endurecimento das nossas leis para você destruir. Nós precisamos prender e ou matar todas as lideranças do crime organizado. Muito. A coisa cruzou linhas de aceitação muito grandes. Assim, vocês sentem menos isso aqui em Santa Catarina. Eu tive no Ceará. No Ceará, o Comando Vermelho fez uma tomada do Estado, até de municípios pequenos, matando professor, professora. É um negócio horroroso. É banditismo, é um novo cangaço. Tem até uma facção que chama Novo Cangaço, mas é um novo cangaço que está acontecendo e as pessoas não estão dando bola como deveriam. Nós temos que ser assim, se a gente vai comprar uma guerra no ano que vem, nós temos que ser muito resolutos.